boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura, o administrador de empresas Renato Russo. Boa tarde, Renato. Obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Obrigado pelo convite. Obrigado também pelo convite ao Roberto Mohamed. É sempre um prazer estar aqui fazendo os comentários das notícias do dia a dia. Muito bem, Renato Russo. Roberto Mohamed, nosso comentarista, advogado, também presente. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde. Obrigado, Chico. Como já disse, essa semana está sendo prazeroso voltar a ter você no comando do programa. Muito obrigado, Roberto Mohamed. Eu queria agora chamar o primeiro VT do programa de hoje e queria chamar a atenção dos nossos telespectadores para a questão da alteração na CLT, a chamada escala 6x1. Vamos ver o VT, depois os nossos comentaristas vão analisar essa PEC da escala 6x1. Vamos lá. Nas ruas e nas redes sociais, a discussão sobre a escala 6x1 vem crescendo. Uma petição pública lançada pelo movimento Vida Além do Trabalho já tem mais de 1.300.000 assinaturas, pedindo a revisão da atual regra de uma folga a cada 6 dias trabalhados. No Congresso Nacional também estão sendo recolhidas assinaturas para uma PEC que propõe mais dias livres para os empregados. São necessárias 171 assinaturas de deputados e 27 de senadores. Outro argumento usado pelos defensores da mudança é que o Brasil está hoje entre os países com maior incidência de burnout, a exaustão pelo excesso de trabalho e de cobranças no mundo corporativo. Mas a mudança não é unânime entre os setores produtivos. O comércio, que funciona aos sábados, é um dos setores que se posicionam contra a mudança na escala 6x1. Os empresários alegam que, se tiverem que contratar mais funcionários para intercalar folgas e escalas de trabalho, vão aumentar muito os custos do negócio. Pois é, aí está o VT e a polêmica que está colocada no país inteiro. Roberto Mohamed. Eu vou falar agora, os haters vão invadir as redes sociais do programa. Sejam bem-vindos. Como é que a gente pode ser campeão na síndrome de burnout se a gente trabalha menos que quase o mundo inteiro, talvez menos que os mexicanos? Dá para explicar? Eu não tô conseguindo entender. Imagina no Japão, o que deveria ser essa síndrome. O japonês tem 10 meses de férias por ano porque o governo implora. Na China é a mesma coisa. E o trabalhador chinês não é que nem o brasileiro, ele entra às 9. Ele chega às 9, vai tomar café, arruma a mesa dele, dá uma olhadinha nas notícias da internet e começa a trabalhar às 10. O trabalhador chinês, às 9, já está na mesa dele trabalhando porque ele chegou 15 minutos antes porque ele queria tomar café. Então já começa por aí, mas eles não têm síndrome. Engraçado, essas síndromes, elas não existem lá, mas para nós tem. Talvez elas tenham um público-alvo, né? Eu acho isso. Sim. Agora, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Vou destilar preconceito aqui. Podem falar isso. Aonde nasce o movimento menos trabalho e mais tempo livre? No Rio de Janeiro. Porra, não. No Rio de Janeiro. O carioca é reconhecidamente o povo que mais gosta de trabalhar no Brasil. É ou não é? A primeira subsede, eu imagino, seja em Salvador. Em que planeta essas pessoas vivem? Você quer ir no shopping sábado e domingo, mas como é que a loja vai estar aberta? Você sabe o que significa a jornada 6x1? Estruturar um país funcionar. É muito fácil falar, eu quero tempo de folga, duro. Você vai fazer o quê na tua folga? Você não tem dinheiro para comprar pipoca. Vai num cinema aqui. Você vai ter terceirização maciça. Você vai ter precarização de condições de trabalho. É aquilo que eu falei no programa de ontem, em relação ao PT se desvincular da realidade da periferia, se desvincular da realidade do jovem. Sim. Da onde?
Essa deputada, a Erika Hilton, ela faz um trabalho excepcional em relação à comunidade dela, ela é afirmativa, mas ela defender essa bandeira não tem sentido, e o pior, arregimentar um monte de haters para ficar cobrando deputados, independentemente da sua linha ideológica. Só que esqueceram de dizer quem vai pagar a conta. Quando eu reduzo jornada de trabalho na Alemanha, é uma coisa. Reduzir o salário também, sabiam? Não sejam hipócritas. Os caras ficam dando exemplo. É que nem o governador de São Paulo, para privatizar a Sabesp, ele falava da telefonia. Na telefonia não tem monopólio. Na água tem. Então, devagar, né? Fazer comparação é mais fácil comparar com a Enel, mas não com a telefonia. Mas eu vou comparar com a Enel, eu estou metendo pau neles, chamando eles de incompetentes. O político ele é muito habilidoso nisso. Agora, nessa questão da jornada de trabalho, estão esquecendo de dizer uma coisa. Quando eu falo a Alemanha está fazendo isso, a Europa está discutindo, está. Na Alemanha, na Inglaterra, na França está quebrando pau. Mas vão ter que fazer também. Reduz a jornada e reduz o salário. Sim. A nossa CLT proíbe isso. Aí eu quero ver como é que vai ser. Vão aceitar reduzir salário? Vai ser optativo? Porque também tem isso. Eu imponho as coisas. E o cara que quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar 6 por 1. Eu quero. Porque quando você reduz o salário, aí você tem que dar opção. Falou, mas eu quero trabalhar. Tem um monte de gente, Chico, que você conhece, o Renato conhece, que tem dupla jornada. Sim. Trabalha num hospital, faz bico de cuidador de idosos, não morre, não tem síndrome de burnout, porque precisa colocar comida na mesa. Para trabalhar. A gente virou um país agora, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Quantos aposentados não trabalham? Exato, Chico. E às vezes em 2 lugares. Em 2 lugares. Como é que faz? Você é um exemplo. Gente, a gente está chegando num ponto que já está ultrapassando os limites. Daqui a pouco 60% da população brasileira ou descobriu o autismo depois de uma certa idade, TDAH, se tem síndrome de burnout, tem síndrome do pânico, tem síndrome de tudo. Principalmente tudo que justifica o fato de não gostar de trabalhar. Que futuro tem esse país? Que futuro tem esse país? Eu estou pensando que a gente está... Porque as faculdades do futuro são fono, psicologia, fisioterapia ocupacional, vai todo mundo trabalhar com abas. Vai todo mundo... Essas clínicas vão ser o negócio do futuro. Mais do que pilates, qualquer outra coisa. Por quê? O pessoal vai precisar se tratar, né? É um país que todo mundo tem problema. Renato, o Roberto deixou uma pergunta na sua intervenção e eu reproduzo. Quem vai pagar a conta na hipótese disso ser aprovado? Quem vai pagar a conta são todas as pessoas, inclusive aquelas que estão supostamente trabalhando menos. Na verdade, elas não vão trabalhar menos, elas vão ter mais tempo para uma segunda jornada. Então, vai ter mais tempo para ser Uber. Vai ter mais tempo para vender coisa por aí, vender produtos de cosmético, etc. Doces. Exatamente, que é o que vai acontecer. O Roberto trouxe um ponto interessante, eu não tinha pensado por esse lado, que de fato a gente é o país um dos países que menos trabalha, né? Eu realmente acho, que eu sou defensor do corte de gastos, né? Eu gosto de comparar o país a um condomínio, né? Eu fiz isso a última vez que eu vim aqui. Eu acho que a síndrome do burnout, mas eu acho que a síndrome do burnout seria menor se as coisas aqui funcionassem. Se as pessoas que estão trabalhando muito, ditamente muito, trabalhassem o que trabalhassem, mas aí quando ela saísse do trabalho, o transporte fosse mais rápido, mais eficiente, a hora que ela estivesse no hospital, não ficasse 3 horas e meia, ou quantas horas fossem, se tudo funcionasse efetivamente melhor e fosse também mais barato, que são duas coisas diferentes, porque além do Brasil ser caro, que a Dinamarca é cara, né? O imposto lá é muito alto, só que você recebe de volta. Os serviços funcionam. Exatamente, né? E tem lugar onde o imposto é mais baixo, de repente o serviço não é tão bom assim, não sei onde é que é. Mas aqui não, aqui é caro, excessivamente caro e excessivamente muito ruim. Então eu acho que a preocupação das pessoas de fechar o mês, de conseguir as coisas, é que dá esse temor. Não é o trabalho excessivo
E, na verdade, o trabalho excessivo, ele é excessivo porque você tem que fazer, de alguma maneira, fechar as contas. Só que o que acontece? Onde está o dinheiro? O dinheiro está com o governo. Então, quando o empresário vai contratar, ele tem que pagar imposto sobre o trabalho. Que eu tenha conhecimento, o Brasil é o único país do mundo, posso estar errado, mas que eu tenha conhecimento, o Brasil é o único país do mundo que tributa o trabalho. Ou seja, quando eu vou contratar, eu vou pagar imposto. E aí você recebe, você paga imposto também. Então é muito... E quando eu vou demitir, tem outras taxas. Então, na verdade, assim, não vou contratar porque é muito caro contratar, se der errado, eu vou esperar mais um pouco. Então a gente demora para contratar, porque por insegurança, demora para demitir também. O Brasil é um país muito ineficiente, vai ficar mais ineficiente ainda. A loja que tem, sei lá, 5 pessoas, vai cortar vai ficar com 4. Vai trabalhar menos horas, menos dias, vai trabalhar menos. Outro dia eu estava, sem querer mudar de assunto, mas estava comentando sobre o custo do crime, né? E do lado da minha casa abriu uma OXXO, né? Essa rede aí que está abrindo tanto, né? Era 24 horas, aí deu 10 dias, foi assaltada, agora é mais 24 horas. Custo do crime. Tirou quantos empregos esse assalto tirou dali da loja? Sim. A loja ia ser 24 horas, ia ter que ter mais gente trabalhando. Né? Pelo menos um. Não, só tirou um, porque a OXXO coloca uma pessoa para fazer tudo. Tudo bem. O cara coloca o pão no forno, porque é você que se serve, então ele cobra, ele põe a mão no dinheiro, aí ele põe... OXXO não gera emprego. O Extra aqui em Santos, que virou, né, açaí, o Extra, ele era 24 horas. Ele deixou de ser 24 horas por assaltos. Mas enfim, o assunto Pão de açúcar das pessoas. Exatamente, mas o assunto é outro. O assunto é, na verdade, o custo disso tudo. O custo do crime também, está aí a explicação. Renato, vou pedir sua licença, Roberto, vamos para um rápido intervalo, mas vamos voltar em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje o administrador de empresas Renato Russo e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, comentarista do nosso programa. Na pauta, a questão da escala 6x1, essa polêmica alteração que está sendo proposta na CLT e que passa por alguma coisa muito importante que o Renato fez referência no bloco anterior, que é a questão da eficiência dos serviços públicos no Brasil. Paga-se muito imposto e recebe-se muito pouco em troca por conta desses impostos, Roberto. Chico, é uma coisa muito simples. O Renato tocou na ferida. Transporte, logística. Logística não é só para colocar container num navio. Logística é tudo. Sim. O grande problema no Brasil, quando você, às vezes uma pessoa faz as contas do tempo que ela leva para ir de ponte aérea para o Rio de Janeiro. Tá. Se tirassem, como queriam tirar os voos do Santos Dumont, ia valer a regra que eu vou explicar agora. Enquanto tiver o Santos Dumont lá, ninguém mexer nele, tá tudo bem. Mas se você tiver que descer na Ilha do Governador, ou seja, no Galeão, quando sai de Congonhas, aí você vai entender o que eu falo. Você tem que chegar em Congonhas 1 hora antes. Se o voo não atrasar, mais 1 hora dentro do avião. 1h20, contando procedimento de embarque, procedimento de desembarque, porque eu vou 50 minutos. Então 1h20, já estamos com 2h20. Que você levou para chegar em Congonhas, você saiu de São Paulo mesmo, você demorou meia hora para chegar em Congonhas. Nós estávamos com 2h20, passamos para quase 3. Você desce no Rio de Janeiro, para procurar táxi, para esperar bagagem, alguma coisa assim, foram 4 horas. Se você somar o tempo todo, você foi de avião, foram 4 horas, gastou uma fortuna. Se você for de carro de São Paulo, pela Dutra, num dia de semana, ao Rio, você demora 4 horas. E 1,5 tanque de gasolina, dependendo do seu carro. Então, gente, a gente não tem infraestrutura no Brasil, porque a gente não tem logística. O cara que mora na periferia de São Paulo, que pega trem urbano, para depois fazer baldeação para um metrô ou para um ônibus, para chegar no trabalho, ele tem que sair de casa 3 horas antes. Como uma pessoa que trabalha para mim, que mora no Rio Branco, tem que sair 2h30, 3 horas para chegar no trabalho. Isso é insano. Isso é imoral. Quando eu falava aqui que ao invés de fazer o VLT do centro de Santos,
Ele tinha que ter feito o que vai começar a ser feito agora, que era ligar o Rio Branco, a área continental de São Vicente, para vir até aqui, porque as pessoas trabalham aqui, então também interessa ao prefeito de Santos, que é isso aqui se chama prioridade. Metropolitana. E demanda. Qual é a demanda para esse investimento todo que se fez no centro de Santos? Fora a corrupção, né? Porque quem escolhe uma construtora, uma empreiteira, que refaz 4 vezes a mesma obra, porque fez 4 vezes errado, é corrupto. Né? Presidente da EMTU. Não o atual, o outro. Vamos examinar o patrimônio do cara? Porque é óbvio que foi corrupção. Porque escolheu uma empresa incompetente e não agir, o cara é corrupto. Às vezes não pega dinheiro, mas mantém a máquina funcionando para que não, vai ser presidente dela depois. Lá, o outro fique lá. Não, porque eles não querem vagabundo. Empresa privada não gosta de vagabundo. Prefere pagar à vista para não ter que empregar o vagabundo. Tem alguns políticos, outro dia eu falei isso para um. Posso falar ao Márcio? Eu falei, Márcio, tem tanto vagabundo às vezes no teu entorno, paga uma mesada para cada um para não encher o saco, mas pelo menos eles não atrapalham, né? Mas não adianta, às vezes, né? Você tira o cara de São Vicente, mas São Vicente não sai do cara. Então, Renato, o grande problema é o seguinte, quando o cara fala de custo, é que não se põe na ponta do lápis quanto o país perde com 2 horas dentro de um ônibus ou de um trem urbano, com 2 horas dentro, numa fila de hospital para ser atendido num pronto-socorro para te dar remédio de dor de barriga. Isso era tempo que podia estar sendo para a produção. Sim, e a gente está discutindo. 2 horas para voltar, isso se não chover. Se chover em São Paulo, por exemplo, o caos, acabou. Tem esse estudo. Agora, então, o quanto isso representa na economia? E os caras estão discutindo jornada 6 por 1? Renato. A minha formação ela é meio longa. A administração de empresa com habilitação em transporte e logística. Poxa. Você puxou aí o VLT, e eu tinha anotado aqui o VLT, né? Você puxou de uma outra forma. É o seguinte, a gente está numa região, né? Está na Baixada Santista, né, Santos. A região ela é muito horizontal, vamos colocar, muito longa, espremida, né? Santos, Guarujá, enfim, vai de ponta a ponta, muito extenso. Você coloca um meio de transporte, VLT, pode ser. Um meio de transporte de ponta a ponta, você já metropolizou a região. Você coloca aqui o VLT como se fosse para até Peruíbe, por exemplo, e até depois do túnel, até Bertioga, numa linha só única, você faz isso, e aí depois você coloca os ônibus nas cidades para ir para cima e para baixo. Você tirou um monte de ônibus da rua e você deu velocidade ao transporte. Você deu eficiência e barateamento. Óbvio que para implementar isso, você precisa de dinheiro, né? E aí você puxou um ponto também que eu também não vou puxar, que são os interesses e as alianças de quem está no comando do Estado, ou da União, ou da Prefeitura. Então, se você consegue fazer um VLT para cima, porque de repente, para cima, né, para o centro, porque de repente o prefeito ele consegue sentar com o governador, e de repente a cidade não consegue, e esses conchavos aí nos trazem esses malefícios. A visão metropolitana, nós temos uma região metropolitana de direito, mas não temos de fato. Exato. Uma fogueira de vaidades. Exato. Ou seja, o Roberto colocou bem a questão do VLT, por exemplo, no sentido da área continental de São Vicente. Está começando agora, mas já deveria estar pronta. Exato. Já deveria estar pronta, porque as pessoas vêm para trabalhar aqui. Né? E isso, na verdade, não acontece. Falta essa visão metropolitana. Com certeza, falta. Falando em transporte, falando em qualquer coisa, né? Bom, posso falar também, a cidade de Santos recebe gente, é o que o prefeito sempre fala, né? Santos recebe gente de outros municípios por conta de saúde, etc. Né? Mas então, por quê? Porque não tem uma visão metropolitana, porque quando senta o prefeito com o governador é sempre de forma individualista, né? Mas perde-se muito dinheiro com essa ineficiência logística, perde-se muita saúde, com certeza absoluta. Claro. Com certeza absoluta. Que também é dinheiro. Sim. Afinal de contas, aquela pessoa que está pegando o ônibus, provavelmente usa o Sistema Único de Saúde. Né? Já fizeram uma conta, por exemplo, de cigarro, né? Quanto que o SUS gasta pelo malefício do cigarro. Né? Então, tudo isso tem uma conta, só que, na verdade, no final das contas, não vale nada no processo eleitoral, não se fala isso, só se fala que
Um falou um do outro, outro falou do outro, não tem proposta nenhuma, e quando não tem proposta também ninguém se interessa. E a ineficiência está aí, tá? A gente paga muito imposto, a gente paga na média aí 40% de imposto, eu não sei exatamente qual que é o limite ali pro salário, né? Não pagar imposto de renda, se não tiver ganado é 1.800, 1.900 bolinha, vou arredondar para 2.000. Então 2.000, que detalhe, os 2.000 que o trabalhador recebe, a empresa está pagando mais ou menos uns 3.300. Tá. Então ele recebe 2, a empresa está pagando 3.300. Podia pagar 3.300 para a pessoa, mas não. Paga 2 para a pessoa e vai 1.300 aí para outros custos. Dos 2 que ele tem alguns descontos aí, não sei de cabeça, só que é o seguinte, vamos dizer que não tivesse desconto nenhum. Tá. 2.000. Os 2.000 ele vai consumir. Aí vem energia elétrica, 40%. Água, acho que é quase 40% também. Vai comprar uma caneca, vai comprar qualquer coisa, é 40%. Então dos 2.000 que ele teve, ele só comprou 800, ele só comprou R$1.200. R$800 foi para o governo, para não entregar nada. Então, você não tem, e a roda não gira, né? Ou seja, o custo do carro é quase metade do imposto. Então o carro custa 100 mil, podia custar 50 mil, né? Porque o imposto no Brasil é sobre consumo. Quantos carros poderiam ser vendidos a mais se o carro, ao invés de custar 100 mil, custasse 50 mil? De repente, muito mais. Claro. Tá? Se ele custasse mais, ia precisar produzir mais carro. Se ele custasse menos, ia ter que produzir mais carro, ia ter mais emprego, ia girar mais. Só que o nosso imposto é sobre o consumo. Então, atrapalha o consumo. E aí as empresas têm que produzir menos, porque consome-se menos. E o dinheiro fica custado. Não, sem dúvida, é corretíssima essa análise. Não é fácil, né, Roberto? É uma situação que tudo isso para manter uma máquina ineficiente. Não se fala mais em reforma do Estado brasileiro, no sentido de conter gastos, né? Isso não se fala. É só gasto, enfim. E mal. E nós, contribuintes, Sua Excelência, o contribuinte, é que banca essa conta. E gasta mal. Gasta mal. A gente fica olhando, por exemplo, toda hora tem algum evento na Europa de Porto. Aí vai um monte de gente para lá gastar dinheiro público para fazer turismo. É o mais do mesmo. Se juntar os portos todos que eles falam e que ficam babando o ovo, dá metade do Porto Santo em movimento. Olha só, eu não estou exagerando não, é dado. Tá? É dado. A única coisa que tem lá, tem estaleiro que não tem aqui, é diferente. Mas Porto, juntar todos que foram visitados por esses caras que vivem viajando, é metade do Porto Santo. Vai para a China. Vai para Singapura. Aí você vai ver o que é Porto. São os europeus. O problema no Brasil é você não ter aquela história da prioridade. Eu quero copiar o bonito, eu não quero copiar o eficiente. Esse é o nosso grande problema. A gente prefere a beleza e não o eficiente. O cara está falando agora, discutindo jornada de 6x1, quando o Brasil é um dos países que tem uma produtividade das mais baixas na indústria e no comércio. O que está acontecendo? Onde a gente vai chegar? O que estão querendo mais? Parece que vivemos num outro planeta, num outro país. Completamente diferente. E estão lá os haters na internet. Já vão invadir, sejam bem-vindos. Criticando. Tal. Tem uma coisa que, lógico que eu não vou falar isso aqui agora, mas deu vontade, quase escapou, me controlei. Eu estou ficando uma pessoa mais evoluída. Mas meu avô tinha uma frase para isso, só não posso falar que não é. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, o administrador de empresas Renato Russo e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, comentarista do nosso programa. E agora nós vamos trazer um VT que trata de um tema muito sério no Brasil e que acabou virando uma febre, que são as apostas online. Vamos ver o VT. As audiências públicas devem reunir no Supremo Tribunal Federal cerca de 50 participantes, representantes de 5 ministérios, entre eles o da Saúde, dos Direitos Humanos e da Fazenda. Participam ainda representantes de órgãos de controle do Banco Central e da Febraban.
O STF também convidou pesquisadores que estudam a compulsão por jogos. As audiências foram convocadas pelo ministro Luiz Fux, relator das ações que pedem a inconstitucionalidade da lei das bets. Uma delas foi movida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na ação, a CNC diz que as bets levam ao endividamento das famílias mais pobres e ainda teriam provocado a redução do consumo de produtos essenciais. A estimativa é de uma perda de 117 bilhões de reais por ano. O objetivo das audiências é esclarecer o impacto das bets na economia e na saúde mental dos apostadores e mostrar ainda as consequências da legislação na tributação do setor e entender quais são os direitos dos jogadores. Enquanto o judiciário se mobiliza, o parlamento não segue no mesmo ritmo. A CPI criada para investigar as bets anda a passos lentos. Um mês após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizar a criação da comissão, 3 blocos de partidos ainda não indicaram representantes. E há 4 vagas em aberto, 2 entre os 11 titulares e outras 2 entre os 7 suplentes da CPI. É um retrato do Brasil. O jogo é proibido, o jogo joga-se todo dia, o tempo inteiro, sem parar, né? O Senado não monta a CPI, já aprovou, mas os partidos não indicam, e fica por isso mesmo. E jogo, está claro, a matéria diz bem, só empobrece aquelas pessoas que são mais pobres, que ilusoriamente acham que podem, de repente, ganhar de uma hora para outra, Renato. E o Brasil é um dos 5 maiores mercados do mundo. Ou seja, estamos entre os 5 maiores mercados do mundo de algo que é proibido. Acho bastante interessante isso, entendeu? Começou ontem. Sim. E a gente já é um dos 5 maiores mercados do mundo. E nem tem regulamentação. Né? Jogo proibido. Jogo proibido. E aí agora querem fazer a regulação, né, regulação do jogo online, sendo que o jogo é proibido. É muito esquisito isso, muito estranho. E detalhe, né? Mês passado, em novembro, né? 2, 3 meses atrás, o Banco Central, a pedido de algum deputado, não me lembro, o Banco Central soltou aí um estudo que no mês de agosto teve, acho que 18 bilhões ou 9, teve algum volume de aposta, sendo que 3 bilhões de reais foi apostado de beneficiários de Bolsa Família e do cadastro único de recebimento, não lembro agora o nome, né? Então é para aí que está indo o nosso dinheiro, para aí que está indo o dinheiro de todo mundo, inclusive daqueles que recebem, né? E detalhe, não só isso, como também foi falado, né? O mercado não é regulado, não se sabe que tipo de instituição é aquela, porque agora querem botar imposto, na verdade eles querem regulamentar só por causa do imposto. Tributar, né? Exatamente. Até porque é o seguinte, se liberar o jogo físico mesmo, eles não vão receber o dinheiro hoje, porque até você conseguir que alguma empresa venha, tenha um espaço e compre hotel, implemente, não vai cair na mão deles agora, é muito trabalho, tem que conversar com todo mundo, todas as cidades. Vamos ser incoerente e aceitar online, já está tudo aí mesmo, já está tudo pronto, já está funcionando, só agora eu vou dizer que está valendo e cobrar. Pensar seriamente nesse país. Até mesmo o jogador de futebol, agora familiar de jogador de futebol, aposta no cartão amarelo, no cartão vermelho, não sei o quê. Isso é sensacional. Sabe, é uma brincadeira, Roberto. A gente tem que lembrar que o jogo no Brasil só é proibido porque a mulher de um presidente da República, que foi o pior presidente que a gente teve, que foi o Dutra, um débil mental que assumiu a presidência depois do Getúlio, do primeiro mandato, da ditadura do Getúlio. O Dutra, a mulher dele acordou, mandou e falou, não quero mais, tal. Ela era muito religiosa, e a gente está aí, e havia uma indústria de entretenimento no Brasil, uma cultura completamente diferente, e aí você institucionaliza o crime, a partir daí os cassinos clandestinos, mas aí que pararam de gerar emprego, não tinham funcionários registrados, nada disso, ao contrário de antes, e o brasileiro começar a viajar para jogar fora, e o jogo do bicho se tornou o principal vetor de alimentação da corrupção policial. Foi isso que aconteceu. Preciso. E aí quem vê hoje esse documentário da Globo sobre o jogo do bicho, vê o que foi que a mulher do Dutra criou quando ele foi presidente da República e proibiu o jogo. Foi isso. Qual é o caminho de volta? Aí começa uma discussão religiosa que não havia naquela época. E o Brasil tinha maioria católica. Sim. Porque no cassino só joga quem pode.
Porque pobre não vai no cassino. Nem entra. Beneficiário do Bolsa Família não entra no cassino. Ele pode jogar no bicho? Pode. Mas aí, o bicho regulamentado, com outorga cobrada, até dos bicheiros atuais. Você quer ser um operador privado do jogo do bicho? Ótimo. Tira a Caixa Econômica dessa, que já tem corrupção demais na Caixa Econômica Federal. Você tem que pagar uma outorga de tantos milhões, que está incluindo tudo que você ganhou ilegalmente. Vai ficar tudo bem. Você vai responder por crimes comuns que você tenha cometido. Homicídio, corrupção ativa e tal. Mas isso aqui tá safo. Você vai pagar a outorga e depois vai pagar imposto. E aí você vai ter que registrar os teus bicheiros que ficam lá pegando as apostas ou baler a maquininha. E aí pode até online, mas a gente sabe onde você mora, como é o sistema e a gente vai auditar o resultado. É a terceirização da liberação do jogo. Exato, estava tudo certo. Não ia ter problema, porque cassino é auditado. Em Las Vegas, todo cassino que não paga um mínimo de premiação em relação ao faturamento é fechado. A comissão de jogos do governo americano vai lá e falou, e tem duas, né? A comissão de jogos federais e tem a comissão de jogos de Nevada. Estou falando de Las Vegas. Ele vai lá e fala o seguinte, tá fechado o teu cassino enquanto eu não souber o que está acontecendo aqui. Então vejam bem como é que é a coisa. Por isso que aquelas máquinas dão prêmio. Agora, jogar com isso aqui, para mim, é coisa de retardado mental. Pede para ser roubado, porque não tem auditagem nenhuma. Não tem auditagem nenhuma. Você joga num programa de computador que você não sabe quem fez, qual o objetivo dele e quantos prêmios ele distribui. Eu tenho um amigo que ganhou 300 mil. Quem? Cadê ele? Mostra o dinheiro na conta. É tudo mentira. E o pior é que ainda tem papudo que vai e fala, não, eu ganhei. Ganhou o quê, idiota? Ganhou nada. O problema, Renato, ninguém se toca do seguinte, se o troço é tão bom, por que nenhuma bet faz IPO, vira capital aberto? Quem são os donos das bets? Quem são os caras que estão... O mercado sabe quem são os donos das bets? Tem alguma instalada aqui? Não, porque o jogo é proibido. Vocês estão entendendo? E o Supremo está brincando, fingindo que está analisando. O Supremo já tinha que ter dado liminarmente. Eu não tenho que julgar nada disso. O jogo é proibido no Brasil. Libera primeiro, aí eu posso julgar. Está avaliando os impactos na saúde mental. Mas, meu Deus, o jogo é proibido, não pode. É a mesma coisa, o impacto na saúde mental do jogo do bicho. É o Supremo que tem que estar analisando isso? Não, é o Ministério da Saúde. O Supremo tem que dizer simplesmente, eu não posso analisar algo que é proibido no Brasil. É legal, acabou. É simples. E manda para o Dentel, não existe mais o Dentel, para a agência que cuida de internet, acabar com todos os acessos. Foi a Anatel que tira do... Aliás, descobrimos aí nos últimos meses que é bem fácil, né? Vai lá e tira. Ninguém mais acessa site de jogo. Aí é o seguinte, quem vai sustentar? Time de futebol, campeonato brasileiro. A Betano é brasileira? Quem é o sócio? Quem é o sócio da Betano? Quem são os donos da Betano? Fazer aquela propaganda ridícula, porque aquilo não foi um publicitário que fez, né? Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Quem foi o retardado mental que fez aquela propaganda? Apostando exatamente nisso. Agora, quem é o dono? Estupidez generalizada, o cara quer dar risada. Mas quem é o dono da Betano, Chico? Os caras patrocinam a Copa do Brasil, patrocinam o Campeonato Brasileiro, vão patrocinar um monte de premiações enormes. De onde está vindo esse dinheiro? Quem é o dono da Betano? Eu sei quem é o dono da Crefisa, que é o marido da Leila, que é presidente do Palmeiras. Eu sei quem é o dono de Itaú. Eu sei quem é o dono do Bradesco. Não sei, já morreu, né? Aqui também. Você sabe a cara da pessoa que é presidente da Volks e tal. Quem é o presidente da Betano? Quem é o dono da Betano? Quem é o dono da Sporting Bet? Quem é o dono da 7Bet, da Bet7? Quem é o dono dessas empresas? Ninguém sabe. É isso que eu estou perguntando agora. E o Supremo está analisando os efeitos disso? Não, o Supremo tinha que estar dizendo... Na economia, no Bolsa Família e na saúde mental. Não, aí só falta o Supremo dizer, olha, então não pode mais usar isso e tal. Pera aí, Supremo. Então agora está legalizado? Eu posso abrir um cassino? Porque se o cara pode ter no celular dele um cassino, eu posso abrir um cassino. Então liberou o jogo no Brasil. Liberou geral, né? Chegou a hora da gente botar ordem na casa.
Ou libera o jogo, ou não libera o jogo. Mas você não vê o Senado da República, por exemplo, tratando de uma questão como essa. Está preocupado com quem vai nomear, o partido que vai nomear para a CPI, que já foi aberta, mas que não foi instalada porque os partidos não designaram os seus membros. Discutindo um tema dessa relevância hoje, Renato. O intuito não é solucionar, né? O intuito a gente sabe como é que funciona, é ruim, é muito ruim. O intuito nunca é solucionar, chegar numa equação que dê realmente uma solução, um começo, meio e fim, entendeu? E aí um manda uma lei, faz uma lei, aí o outro partido vai direto para o STF, fala que não é assim que funciona, né? Isso é bet, isso é qualquer outra coisa. Agora mesmo, acabou de passar uma lei, qual é o nome? Alguma lei do Fernando Henrique Cardoso, sim, que foi impugnada e passou agora, tem 2 meses, agora não lembro agora de volta, mas assim, demorou 20 anos para passar isso. Muito bem, Renato, vou pedir sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, o administrador de empresas Renato Russo e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, comentarista do nosso programa. E agora, neste bloco, Renato, eu queria perguntar a você o seguinte, a respeito do Drex, que seria o real digital. Afinal de contas, Renato, o que é o Drex? O Drex é o real digital, né? E aí o seguinte, o Banco Central, então, ele vai criar essas moedas virtuais, onde vai ter uma série de situações onde ele vai ser de bom uso para nós. Então, vou dar uma situação simples. Um exemplo. A compra de um carro, né, onde tem muito golpe, inclusive, em compra e venda de carro, certo? Porque o que acontece? A pessoa compra o carro, e aí uma pessoa paga, a outra não recebe, né, ou tem imóvel também essa situação, né? Então, o Drex ele vai ter várias funcionalidades, eu vou dar essa como exemplo. Eu vou comprar o seu carro, e aí você tem o documento de compra e venda, eu tenho o dinheiro, né? E aí tem o documento que tem que passar o nome para você, etc. Então, eu vou fazer um depósito, parece um depósito judicial, eu vou fazer um pagamento para você, que vai estar lastreado, vai estar compactuado com o seu nome e o seu documento, etc. Tá? E aí, quando você inserir no sistema ali o seu documento, né, você acusar ali o recebimento do Drex, você vai ter o dinheiro e eu vou ter o documento. Ou seja, na verdade, essa situação que eu estou trazendo, ela está eliminando, na verdade, o cartório. Essa situação... Você está deixando o cartório de lado. Por quê? Porque é uma troca online de documentação. Tudo isso é feito via blockchain. Blockchain, muita gente... O que é o blockchain? Todo mundo acaba se lembrando de blockchain do Bitcoin ou das criptomoedas, né? Tem a ver, mas não tem a ver, né? Porque, na verdade, o Bitcoin utiliza o sistema do blockchain. O blockchain é um sistema de... de registro, obrigado, onde não tem como fraudar aquele registro, certo? Então, se eu fiz um negócio com você, se eu comprei a sua criptomoeda, não tem como ter um desvio disso. Então, a Drex, né, assim como outras situações também no Brasil, já estão usando o blockchain. Então, esse registro de compra e venda, desse exemplo que eu estou trazendo de carro, vai ser de nenhuma forma vai ter como ser, como dar errado, como ter um golpe, como não acontecer. É mais do que uma moeda digital. É uma moeda digital, de fato, onde, na verdade, tem troca de documentação, tem troca a gente vai ter uma coisa chamada token, né? Então, na verdade, a moeda digital vai fazer com que muitos negócios sejam o que a gente chama de tokenizados. Então, eu vou pagar você com uma moeda digital, e você vai mais ou menos assim, entregar o documento e vai ter o token registrando esse negócio. Operação. Isso vai ser para imóvel, pode ser para empresa, para qualquer coisa. Posso comprar de você uma televisão, de repente, né? Na verdade, isso vai ser expandido para diversas outras formas. Muito bem. Suprime o cartório, Roberto.
Eu acho que eu vou além. Primeiro que cartório no Brasil é uma coisa da pré-história que não tinha razão de existir. No Brasil, por exemplo, você tem todo imóvel, você tem que ter o duplo registro do imóvel. O que é, para mim, um absurdo. Eu tenho que ter o registro de imóveis e tenho que ter a prefeitura para poder ter IPTU. Sim. Na verdade, para que existe registro de imóveis? Serve para nada. Nada. A não ser gerar despesa. O registro de imóveis tinha que ser feito pela prefeitura, registro único, é a prefeitura que faz registro de imóveis. Não tinha que existir registro de imóveis. Registro civil, quem dá a certidão de nascimento, a partir do momento da declaração do médico, tinha que ser o médico. Era o hospital. Se nasceu em casa, você vai na prefeitura e registra seu filho. É a prefeitura que tem que ter esse registro. E ela pode cobrar por isso. Ou fazer gratuitamente para quem precisa. Mas por que existe cartório de registro civil? Para que existe cartório de títulos e documentos? Por que não transferir toda essa competência para a junta comercial que já existe? Ela faz as empresas de comércio. Por que o prestador de serviço, o condomínio, tal, não pode fazer o registro na junta comercial? Por que não ampliar isso e fazer, por exemplo, Santos tem a associação comercial, é representante da junta comercial. Você vai ter o escritório lá, você faz tudo lá. E o Getúlio Digital? Cartório no Brasil não tem razão de existir mais. Você teria, no máximo, os cartórios de notas. E é aí que eu falo. Eles não vão estar necessariamente extintos, mas usados de forma racional. O reconhecimento de firma hoje é uma coisa que não tem nem sentido mais, a cópia autenticada. Por quê? Porque você tem certificação digital. Do próprio Gov. Então você não precisa mais desse tipo de coisa. Então não vai precisar de escritura? Você pode, por exemplo, pelo que eu entendi, o Drex, ele é o passo seguinte do Pix. Ou seja, ele passa a ser o Pix condicionado com a possibilidade de que outra transação libere o seu valor. Exatamente. Como é que vai funcionar? Entenda bem. Eu mando um Pix para o cara porque ele vai assinar a escritura do imóvel. Só que aí ele fala, não vou assinar mais, e o Pix já foi. E ele não pode ser devolvido. Exatamente. O que o Drex é? Eu mando o Drex, já condicionando a assinatura de uma escritura digital. O Drex está na conta do cara, mas não está liberado. Quando o escrevente do cartório libera a assinatura, está assinada a escritura, o Drex fica liberado na conta do cara. Isso é o Drex. O Drex, na verdade, ele não é concorrente do Bitcoin. Ele é o passo seguinte do Pix. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu quero que você fale a verdade, o que você pensa. Mas eu entendo o seguinte, o Pix é uma invenção brasileira, uma criação brasileira, e o Drex, a forma como ele vai operar é uma criação brasileira. Porque o Bitcoin não tem esse tipo de garantia, ele tem garantia de existência. Exato. O blockchain, em relação à criptomoeda, e um monte de gente tomou golpe porque quis, porque se fosse buscar de lugares credenciados, que têm blockchain, que são certificados, não tinha comprado Bitcoin que não existe. Exato. Sim, Nem foram comprados, né? Foram escavados, sabe-se lá onde. Parece aquela máquina de caçar Pokémon na rua. É isso. Né? Vamos caçar Bitcoin. Agora, aí, outro dia eu cheguei, eu ouvi uma dessas. Não, eu tô pagando um cara para ficar escavando Bitcoin para mim, minerando, ele já está com 2 milhões, 3 milhões. E o que tu está fazendo aqui comigo tomando café? Se eu estou com 3 milhões na conta, meu amigo, eu estou no mínimo na Praia do Forte. Eu não estava aqui. Aí ele ficou olhando para minha cara, eu falei, cara, desculpa, vender sonho é uma coisa, eu já passei dessa fase. Né? Eu gosto do Capitão América, mas eu não acho que ele vai aparecer na minha frente. Eu recebi um cliente que foi interessante também. Na verdade, ele não era cliente, mas foi indicado por um outro. E aí, estourou aqui em Santos, 2019, uma pirâmide grande, né? BWA, e aí ele veio com o aplicativo da BWA para mim. Falou assim, olha, eu não lembro os valores, eu apliquei 100 mil e eu tô com 320 mil, e aí eu não consigo tirar. Então eu tô perdendo 320 mil. Falei assim, você perdeu 100 mil. Não, aqui tem 320 mil. Falei, pois é, mas você perdeu 100 mil. 320 mil você nunca teve. Não, mas está aqui mostrando. Eu falei, Aí eu falei assim, se você quiser, eu faço um aplicativo igualzinho do Itaú, mostrando que você tem 1 milhão. Você quer? Ele não entendeu? Eu expliquei, falei assim, isso não quer dizer nada. Então a ferramenta que eles criaram está dizendo que você tem 320 mil, porque na verdade os 100 mil que você botou,
se esvaziou, já era, e a galera está fora do país, você acha que tem 320 mil, na verdade você perdeu 100 mil. Porque não tem registro de nada, nada está no nome de ninguém. Na época também, então, se for. E detalhe, aplicar em ações. Outra coisa, em 2016, eu vi uma matéria no. Quanto tempo faz? 2016 ou 2015, sei lá, eu vi uma matéria no Fantástico, estava começando esse negócio de Bitcoin, etc. Uma matéria no Fantástico e que falava sobre o que é isso, etc. E eu me lembro que foram entrevistar a pessoa que era dona de uma corretora, que chamava-se corretora, porque não era de fato uma corretora, né? Não lembro qual que é o nome, mas na época era a maior do Brasil, a que mais aparecia, entrevistaram ele e falaram assim, pô, quantas pessoas tem aqui? Quantos cadastros vocês têm aqui? Eu me lembro desse número. Ele falou assim, 2 milhões de cadastros. Isso foi 2015, 2016. E na época eu fiz o seguinte, caramba, o cara começou agora de um negócio que nem existe, as pessoas nem entendem, nem está regulamentado, tem 2 milhões de pessoas. A Bolsa de Valores, que na época de 2015, 2016, que já tinha 100 anos no Brasil, de coisas que existem, empresas que você vê na rua, é cliente, tinha 550 mil. É verdade. O que se espera é que o Drex, que é um facilitador, exige-se uma campanha publicitária explicativa de orientação para a população. Tá certo? Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Muito bem, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo, Renato, e, portanto, vamos chegando ao final desta edição do Opinião. Agradeço muito a sua presença, Renato. Eu agradeço o convite novamente, agradeço a conversa aqui, a você, Chico, e ao Roberto também. Roberto, obrigado. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Nós estaremos de volta agora na segunda-feira em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.